alegria. Porque podemos viver vida cristãs deprimidos, cabisbaixos, moribundas, tristes. Por quê? Porque nos falta luz e verdade. Nos falta levantar a pedra e deixar que a luz faça o trabalho. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Mais importante que qualquer espada. Não é maravilhoso isso, irmão? Você não precisa ficar degladiando com seus inimigos. Vá aos pés do Senhor e os apresente a Ele. E permaneça aos pés do Senhor. Essa é a chave. Não saia dali. Permaneça ali. Encontrar os pés do Senhor, às vezes é difícil, por causa da nossa complexidade. Porque Ele é tão disponível para nós, esses pés benditos. Mas por causa de nossa complexidade, às vezes é difícil encontrá-lo, mas é muito fácil perdê-lo. Então, que o Senhor nos ensine essas lições, amados irmãos. Ruth viu, o Boaz mostrou sua face para Ruth, depois que Ruth descobriu os seus pés na eira. Quando ela descobriu os seus pés, Boaz lhe mostrou o seu rosto. Se nós encontramos os pés do Senhor, nós veremos o seu rosto. Então, essa é a segunda base. A terceira, já citei para os irmãos, então, os dois aspectos aqui, né? Dessa contemplação, essa apreciação de Cristo. Expondo nossas sujidades, por um lado, mas graças ao Senhor, transformando-nos de glória em glória na sua própria imagem. E contemplamos o Senhor. Terceira base. No encontro que tivemos aqui, a última vez que estive em Goiânia, não lembro exatamente quando foi isso, uns 2 anos ou mais um pouco atrás, esta base foi o tema de praticamente todo o encontro que tivemos aqui. E essa terceira base é uma clara visão do que Paulo chama de o eterno propósito de Deus em Cristo Jesus. Eterno propósito de Deus em Cristo Jesus. Não é um plano de segunda mão, um plano B, é aquilo que está, esteve, está, estará, né? Temos que pôr no presente, está no coração de Deus por toda a eternidade. Efésios 3:11. O eterno propósito que Ele, Deus, estabeleceu em Cristo Jesus. Paulo tinha uma clara visão de qual é esse eterno propósito. Como esse foi o tema daquele encontro nosso anterior, então vou citar quais são as duas faces desse eterno propósito. Irmãos, eu já tenho dito isso inúmeras vezes. E aqui, em muitos lugares. E aqui quero dizer, agregando a isso, as palavras de Paulo mesmo, não me desgosto. Há um prazer profundo no meu coração em compartilhar essas verdades. Porque elas tocam aquilo que é mais essencial no coração de Deus. É o eterno propósito que Ele estabeleceu em Cristo Jesus. Paulo tinha uma visão clara dele. Será que nós temos? Qual é esse eterno propósito? Então vamos lá, resumidamente. Parte A. Tem parte A e tem parte B. São dois lados de uma mesma moeda. Não se pode separar os dois. A parte A. Que Cristo tenha. Que Cristo, o Filho, tenha primazia, centralidade e preeminência em todas. Todas. Para colocar em outras palavras, Deus planejou encher todas as coisas com Cristo. Se você ler o livro de Ageu, são só 2 capítulos, 2 vezes fala sobre a glória de Deus enchendo. O primeiro texto nós conhecemos muito bem, até cantamos sobre ele. O segundo é desconhecido, é no final do livro de Ageu. Então nós precisamos dos dois. O primeiro diz, a glória dessa última casa será maior do que a primeira. Isso nós gostamos muito de cantar, é uma verdade maravilhosa, né? A glória do Senhor enchendo sua casa. Mas sabe o que diz no final do livro de Ageu? Diz que a glória do Senhor encherá todo o universo. Cada recanto desse universo, na segunda vinda gloriosa do Senhor Jesus, terá um lampejo do significado da sua glória. Por isso Paulo diz que o Senhor Jesus subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Então essa é a primeira parte desse eterno propósito de Deus. Paulo via muito claro. Paulo via que o propósito de Deus ligado a Cristo não era uma questão pontual, era uma questão universal, era uma questão cósmica. Irmão, veja a aplicação disso. Isso fala da nossa vida pessoal, em todos os níveis,
nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossos desejos. Isso fala da nossa vida como família, isso fala da vida da Assembleia, isso fala do mundo, isso fala do cosmos. O que o Senhor vai fazer? Está decretado, porque o precioso sangue já foi derramado e o Verbo encarnado está no trono. E aguarda que todos os inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Então, o que a palavra de Deus diz? Ele subiu acima dos céus para encher todas. Essa é a parte A. Primazia, centralidade e preeminência em todas as coisas. Irmão, se isso ocorrerá inequivocamente quando nosso Senhor Jesus voltar, qual é o privilégio e que imenso privilégio nós temos hoje? Porque nós somos as primícias nesse eterno propósito. Não haverá um canto onde essa glória não seja conhecida. Mas qual é o nosso privilégio? É que essa glória já está sobre nós, em nós, sobre nós, hoje. Nós somos o corpo de Cristo, unidos organicamente a Ele. Esse é nosso privilégio. O dia chega em que todo o joelho se dobrará. O nosso já se dobra hoje. Nós somos primícias. Então, esse é o lado A do eterno propósito. Nunca coloque o B na frente do A. Sabe qual é o B? O B é que ele planejou que a igreja é o lado B, a igreja fosse o vaso corporativo do seu testemunho. Isso não é só um jargão teológico, uma frase de efeito. A igreja seja o vaso corporativo do seu testemunho. O que significa isso? Efésios 3:10. Pela igreja, esse é o vaso corporativo. A multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Esse é o testemunho. Conhecida de principados e potestades dos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que ele estabeleceu em Cristo. Irmão, por que é importante compreender isso? Porque em função de qual foco nós temos vivido nossas vidas? Se o propósito de Deus é encher tudo com Cristo, por que a nossa vida não é cheia de Cristo hoje? E se a igreja é vaso corporativo de Deus, por que nosso testemunho seria tão fraco? Então Paulo tinha uma visão clara. Por essa visão ele viveu, por essa visão ele morreu. Quarto, aliás, deixe-me ler aqui ainda sobre esse terceiro, uma frase de um outro servo do Senhor, sobre visão espiritual, visão do eterno propósito de Deus em Cristo. Por favor, escute com atenção. E a partir daqui já vamos concluindo mais rapidamente. Ele diz assim: nós cristãos fomos chamados para orar, para que o Senhor dê visão aos vasos do seu ministério nesses dias. Ah, irmãos, quanta cegueira ministerial existe. Fomos chamados para orar para que o Senhor dê visão aos vasos do seu ministério nesses dias. Visão por meio da qual ele trará o seu povo para dentro de uma renovada revelação de si mesmo, do Senhor. Uma visão que traga o povo do Senhor para uma renovada revelação do Senhor mesmo. Chega de coisas, chega de pregações institucionais, chega de ministérios nas vitrines, chega de nomes de homens. O Senhor deseja que uma renovada, uma clara visão de Cristo traga o seu povo para uma renovada afeição, uma renovada devoção a Ele mesmo. Isso é avivamento espiritual. E então ele continua. E então, fazendo isso, visão, e trazendo o seu povo para dentro de uma renovada revelação de si mesmo, ele vai dizer: e então ele, Cristo, irá unir o seu povo. Ah, que frase é essa? Porque está cheio de pregação aí sobre unidade. O que mais importa é unidade, unidade, unidade. Mas qual é o problema dessa pregação? É que é sempre unidade de acordo com. Entendeu? Unidade de acordo com o que eu penso, o que eu prego, o que eu entendo, a minha interpretação particular da verdade. É unidade comigo ou contigo. Essa não é a unidade do Espírito Santo. Como nós podemos realmente ser trazidos de volta a uma unidade que já foi feita na cruz e que já foi trazida para a nossa experiência, no sentido objetivo, digamos assim, pela habitação do Espírito Santo? Ninguém tem que promover a unidade, nós já somos um em Cristo Jesus,
Porque temos o mesmo Senhor, a mesma fé, o mesmo Espírito, o mesmo Pai. Agora, como podemos dar testemunho disso? Porque quando nós olhamos para a igreja cristã,